Olá você, começa agora mais um Pauta Especial pela sua TV Educativa de Alagoas e hoje nós vamos conversar com uma mulher que já foi considerada pela revista Forbes Brasil a mulher mais influente na política e no legislativo brasileiro. Olha, ela já foi vice-prefeita de Maceió, deputada estadual, senadora da República e atualmente exerce o mandato de vereadora por Maceió pelo PSOL. Heloísa Helena, que a gente agradece por comparecer e participar aqui do nosso programa. Obrigada pela generosidade democrática do espaço e do convite, Elias. Agora, vereadora, todos já conhecem quem é a Heloísa Helena do Legislativo, quem é a Heloísa Helena combativa, mas quem é a mulher, a cidadã Heloísa Helena? Eu sou tão simplória, provinciana até. Vivo assim, como todas as pessoas vivem, né? Gosto das coisas de casa e vivo a turbulência da dupla, da tripla jornada de trabalho, porque por mais que a gente tente organizar uma estrutura doméstica, mas não adianta, acaba sendo que as mulheres mesmo é quem tem que se preocupar, desde se faltou detergente na pia para lavar prato, até as questões de saúde dos filhos, ou da família de uma forma geral, ou dos amigos. E além de mulher, né, eu sou da área de saúde também, embora meu irmão seja também, porque é médico, mas eu sou enfermeira, então tudo é com a gente mesmo, né? Então eu gosto de coisas simples, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Eu só sou braba no mundo da política e barulhenta quando é necessário combater a covardia, mas eu gosto mesmo de silêncio, de tranquilidade. Se eu pudesse, levava a minha vida no adágio, né? Então, é verdade que a sua saúde era muito frágil durante a sua infância e que sua mãe chegou a prometer não cortar seu cabelo durante 9 anos? Umas 30 vezes. Olha, eu era tão doente. Eu digo que eu tenho uma relação amistosa, por assim dizer, pode até parecer estranho, né, o que eu vou dizer, com a morte, porque desde que eu era criança, todo ano diziam que eu ia morrer. Aí eu tenho lesão pulmonar e asma, e tive problema renal, glomerulonefrite. E todo mundo, quando era piveta, todo ano diziam que eu ia morrer, né? Então, eu tomo promessa, né, de minha mãe. Depois eu acostumei a ficar de cabelo grande, mas eu nunca esqueço que a primeira vez que eu cortei o cabelo, que era bem aqui no joelho, né? A primeira vez que eu cortei o cabelo, eu caí da cadeira em Clarice, que era a mulher que cortava meu cabelo lá no interior, em Palmeira. E quando ela cortou, eu caí, fiquei tonta, porque eu acho que a diferença do peso, né, era tão grande. Aí pronto, daqui a pouco outra doença. E todo mundo dizia, vai morrer, vai morrer. E aí, para a alegria de alguns e para a profunda tristeza de outros, eu acabei durando mais tempo, né? Agora eu estou com a minha netinha, que também é doentinha, cheia das alergias, essa coisa assim, nessa predisposição que algumas pessoas acabam passando para outra com asma, com problema alérgico. Aí eu tô aí, mas eu era muito doente, realmente muito doente, muito danada, né? Continua? Tipo, para algumas coisas, tipo, apanhava quase todo dia, né? Mas assim, por coisas de minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, uma guerreira, e foi uma pessoa muito sofrida na vida, né? Ficou órfã com 14 anos de idade de pai e mãe, nas famílias muito pobres do sertão de Alagoas, então criar os irmãos no Cabo da Enxada, depois, assim, quando a gente entra na escola é que volta a estudar, meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade, então, lógico que às vezes a gente apanha mais e não compreende na infância e passa a compreender, de fato, a vivência que ela teve depois, quando a gente se torna adulto e também começa a ter vivências diferenciadas, né? Mas eu era muito danada, mas meu irmão era muito protetor. Meu irmão mais velho foi assassinado quando eu era pequena. O outro, meu irmão, que é o Hélio, muitas vezes a gente arengava muito e mesmo quando eu sabia que eu era mais arengueira, mas ele, até na hora de apanhar, ele me protegia, você acredita? Como eu era muito magrela, muito doente, às vezes quando minha mãe vinha, ele assim ficava meio na frente para proteger. Olha que coisa mais linda. Para proteger, que coisa boa. Bom, a senhora, enquanto senadora, atos simples causavam um verdadeiro frisson pelos corredores do Senado e atos um pouco mais duros da combatividade da ação parlamentar também. E aí eu faço uma colocação em relação à utilização de vestido. A senhora utilizou vestido uma vez durante o Senado, embora a senhora tenha adotado o jeans e o cabelo amarrado, e aquilo, de certa forma, causou um certo rebuliço, os comentários dentro do...
Tem gente que acha assim, tanto as pessoas fazem por ironia, como fazem por delicadeza e por querer saber, né? Essa história, roupa branca, não sei o quê, cabelo preso. Cabelo preso, eu sempre tive cabelo grande, como a maioria das meninas do interior tem. Essa foi uma decisão política também? Não, foi uma decisão de mãe, para andar de ônibus e amamentar menino. Quando eu morava em Riacho Doce, eu tinha que sair de casa às 5h20 da manhã, pegar o Mirante e ir até o centro da cidade, depois deixar um filho na creche ali atrás do Teatro Deodoro e subir com o outro de ônibus para a cidade universitária, que antigamente não tinha Ipioca, cidade universitária. Então, imagina eu com o cabelo imenso, que eu sempre quis ter cabelo grande, se eu conseguia, então eu até brinco, eu usava brinquinho maior, cabelo solto, não tem jeito, menino para amamentar, pega no brinco. Você no ônibus com 2 crianças, como é que você vai com 2 crianças e com o cabelo na cintura? Então, eu comecei a aprender por isso. A mesma coisa a roupa, né? Do mesmo jeito que tem gente que diz, eu não voto nela porque ela é só blusinha branca. Tem a ver com a questão da enfermagem, mas tem a ver com a questão de gosto também. Entendeu? Então, eu tenho 100 blusas. Eu gosto de um tipo de blusa, eu faço 100 blusas iguais. Não quero perder tempo de ficar escolhendo qual é que combina melhor. Então, eu gosto dessas besteiras que mulher gosta. Faço bordadinho, boto um biquinho. E, lógico, e também tem um monte de calça jeans, porque para mim é prático. Do mesmo jeito que vocês usam ternos, e do mesmo jeito que um catador de lixo usa uma roupa padronizada, eu não tenho nada a ver com marketing. Tem gente até que acha, eu digo, era um marketing que não dá voto, porque todo mundo fala mal. Então, seria um marketing burro, porque ninguém gosta. Então, para mim, é praticidade. Agora, também tem uma coisa, assim, se uma coisa para mim me faz bem e é prática, pode o mundo cair, dizendo, não faça, não faça, não faça, o que eu faço. Alguém pode me convencer pelo argumento. Alguém pode dizer, corte o cabelo, vai até melhorar a queda do seu cabelo, você prende muito, isso reduz a oxigenação. Alguém pode até tentar me convencer de outra forma. Agora dizer, não dá voto, fica feio, porque tem que andar bonitinha. Não, no dia que eu vou para um casamento, eu posso botar um vestido, claro. Às vezes meus amigos dizem assim, olha, você vem para o meu casamento, agora, não venha com aquela calça jeans horrorosa, não. Heloísa, venha de vestidinho. Aí eu boto da vestidinho. leveza à contundência. Fortes embates, como um embate que ficou conhecido nacionalmente, em relação ao painel eletrônico com a ACM, embates com o senador Renan Calheiros, com outros senadores, pesos pesados da política nacional. O que é que ficou do Senado para a senhora? Eu, assim, ao longo da minha história de vida, eu, sinceramente, assim, eu nunca comecei uma briga. Nunca comecei. Assim, eu começo uma investigação se eu estiver diante de um político ladrão. Então, não fui eu que comecei. Quem começou foi o político ladrão que roubou. Ou o político que foi violento, ou alguém que não respeita a saúde, a educação, a segurança pública, temas que são caros para mim, mesmo que eu não seja atingida diretamente. Porque tem gente que é assim, se a mãe tiver entre fezes e urina no chão podre do hospital de pronto-socorro, ele vai lá, arma um barraco, dá um escândalo para resolver o problema da mãe dele. Se for a mãe do outro, ele não está nem ligando. Eu não, eu tenho isso que para mim é uma virtude, embora seja um defeito na política. Porque você sai comprando briga todo o tempo com todo mundo em função de questões que lhes são preciosas, caras, emocionalmente e espiritualmente importantes e que as outras pessoas não acham. Então você fica sempre como a histérica, a agressiva, a que fala, a que não sei o quê. Isso realmente acontece. Agora, ninguém também pense que pela força, pela imposição, pela pressão, ou pela ameaça, vai me fazer calar. Não vai. Eu não fez. Desses embates... No início da minha vida, imagina agora. O que ficou de relacionamento? Por exemplo, o que é Renan Calheiros para a senhora hoje? Não, eu não conheço. Não conheço. Eu não conheço pessoas que... Não conheço. Eu sinceramente, assim, eu fico me perguntando dos políticos de Alagoas, quem é que realmente eu conheço? São poucos, muito poucos. Por quê? Eu posso conviver 8 anos com uma pessoa num espaço, do mesmo jeito que eu convivi 4 anos como deputado estadual. Tem pessoas que eu não tenho nenhuma identidade ideológica e política e os menininhos deles viviam por ali, perto da gente. Tia Heloísa, não vai fazer uma cirurgia, você acompanha? Então você desenvolve um carinho e um afeto por o filho de alguém que às vezes você não tem nenhuma relação política, ideológica com a pessoa. Do mesmo jeito que você convive 8 anos, então lógico que você sabe de um problema que a pessoa teve, a pessoa compartilha com você e tal. Agora, eu passo a achar que não conheço quando a atitude de alguém é tão desprezível,
tão violentamente mentirosa e bandida contra você, entendeu? Porque você sabe que a pessoa sabe que você não é uma determinada coisa. E a pessoa desenvolve esse tipo de coisa, ou numa campanha eleitoral, ou na imprensa. Então, eu não conheço. A maioria não conheço. Tem uns que eu nunca nem vi pessoalmente, que é até estranho, né? Porque tem uns que eu nunca vi pessoalmente. Por exemplo, alguns gestos que são bastante simples... E outros que eu já convivi 8 anos, e que hoje eu acho que não conhecia. Alguns gestos bastante simples da vida cotidiana, como apertar uma mão, vira uma situação como a que a senhora vivenciou anteriormente. Mas eu digo para você, Elias, sabe o que é? É porque eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Se uma pessoa me chama, eu vou ter que usar uma linguagem vulgar, mas para dizer exatamente o que aconteceu. Se uma pessoa me chama de filha da puta, ou eu quebro o nariz dela, em respeito à minha mãe, ou eu não dou a mão a ela. Foi o que aconteceu? O candidato Afonso Lacerda? O que fez? Eu não quero falar sobre isso mais, porque isso, inclusive, já está até na Polícia Federal, o Ministério Público Federal está processando ele e tal. Mas não adianta, porque senão ele vai querer vir aqui e vir com essa xaropada de novo. Então, quem gosta de político hipócrita, vota em político hipócrita. Se alguém fala da minha honra, da minha dignidade pessoal, a minha demonstração de educação é não dar um tapa na cara da pessoa, porque esse Estado, infelizmente, só é respeitado quem é assim. Se for ladrão, é respeitado. Se for bandido, é respeitado. Agora, alguém lhe esculhamba e depois vem cinicamente, eu não falei nada, eu falo assim, por favor, fique distante de mim. E não dê a mão, não dou. Não dou. Se alguém vem me esculhambar, eu não gosto dessa safadeza da política. É por isso que eu me ferro muito na política. Na política é assim. É uma hipocrisia, é um cinismo. O cara lhe esculhamba num dia, no outro dia está no palanque, beijinho, abraço, tapinha nas costas, eu não gosto disso não. Então, em função disso, eu sou uma pessoa super educada. Quem conviveu comigo, ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado, agora, de mim não espere cinismo e hipocrisia. Não espere. Se me esculhamba, eu digo sempre, alguém me esculhambar no microfone, não venha me pedir desculpa no ouvidinho. Sai de perto de mim. Você está entendendo? Se me esculhambou publicamente, me peça desculpa publicamente. Porque o que eu digo, eu nunca, a briga que eu peguei com a ACM, que você lembrou, eu esperei 15 dias o ACM no Senado, que agora eu não falo mais dele, porque ele está em outro plano espiritual e Deus é quem comanda, não sou mais eu. Eu esperei 15 dias, porque eu queria dar uma esculhambação grande dele no Senado, e eu ficava mandando recado pelos 2 senadores, que são amigos deles e que sempre me trataram muito bem, o ex-governador da Bahia e o ex-ministro da Previdência. Eu dizia, olha, diga ao senador que ele venha para o plenário, porque eu quero falar dele perto dele. E por isso que quando eu chamei de canalha, porque todo mundo morria de medo dele, né? Que era o chamado cabeça branca, o leão, que ninguém enfrentava. E atingiu a minha honra pessoal. Atingiu a minha honra pessoal, eu viro onça. Quando não, eu sou um poço de ternura. Agora, nunca não gosto dessa coisa de fazer por trás, safadezinha na frente. Aquela história que os estratagemas chineses diziam, né? Que é mel na boca, bilis no coração. Sorrisinho na frente, facada nas costas. Eu não gosto dessas coisas. Então, às vezes, você passa como se fosse uma imagem de grosseria e deseducação, porque as pessoas não estão imaginando o que foi que efetivamente o contexto que aconteceu. Então, quem fala, quem me esculhamba, se me disser na minha frente, dizer, olha, eu não gosto de você, você não presta por isso, por aquilo outro, tem nenhum problema. Olho no olho, a gente vai se esclarecer, tá tudo bem. Agora, por trás, tem um pavor dessa coisa. Essa é uma excelente oportunidade para a senhora falar um pouco também sobre sua saída do PT. O que é que aconteceu de fato? Qual foi o elemento decisivo para a senhora deixar um partido que ajudou a construir? Olha, assim, no início eu fiquei muito triste, às vezes até com mágoa mesmo e rancor, porque não era uma coisa qualquer. Você vê algumas personalidades aqui de Alagoas serem tratadas por companheiros, quando foram pessoas que fizeram tudo para destruir o Lula e o PT. E depois foram tratados com beijinhos e companheiros e tal. Isso é triste, mas, assim, eu preservei muitos amigos queridos no PT. Tem muitas pessoas que eu tenho o maior carinho, respeito, admiração. Não acredito mais... Tem muitos honestos militantes socialistas lá, mas não é mais um partido socialista. É um partido que desprezou as concepções acumuladas pela esquerda socialista e democrática e ajudou a enterrar as bandeiras históricas da classe trabalhadora. Não as enterrou porque nenhum partido é dono das bandeiras históricas da classe trabalhadora. Nenhum, nem PSOL, nem PELUA, nenhum é. Quando um partido muda de lado, um outro partido ou uma outra organização pega as bandeirinhas que estão jogadas lá e começa a hastear de novo, porque a vida, ela continua. Então, aquela minha experiência
Hoje eu agradeço muito por ter vivenciado. Primeiro porque você perde muito dessa coisa que é muito da nossa tradição leninista, trotskista, de mistificar muito estruturas partidárias, meio que caracterizar como igreja fundamentalista, dona da verdade absoluta. Aí você passa a achar que ninguém presta, só o seu partidinho que presta. Depois, quando você descobre que no seu partido também tem quem não preste, então você já é bom porque é um aprendizado. E o outro aprendizado para mim, que esse foi fundamental, Elias, é porque eu fui testada. Eu fui 4 anos líder do PT e líder da oposição ao Fernando Henrique, e depois, ao vivenciar a experiência governal do PT, já em novembro e dezembro, na equipe de transição, com as primeiras medidas provisórias, depois 15 dias do governo Lula, com a indicação do senhor Henrique Meirelles, que era deputado federal do PSDB, presidente mundial do Bank Boston, e depois com a indicação do Sarney. Então, eu fui para o Conselho de Ética, não foi por causa da reforma da Previdência. Se fosse, era igualmente honrado, porque eu estava defendendo o que efetivamente eu acreditava e que bati no Fernando Henrique todo o tempo por causa disso. Então, foi bom para mim porque eu fiquei triste, ficava rancorosa. Hoje não, eu agradeço muito a Deus porque vivenciei essa experiência, porque eu fui testada para ver se aquilo que eu defendia realmente eu acreditava ou era um oportunismo eleitoreiro de bater em quem está no poder na perspectiva de que lá pudesse chegar. Muito bem, então, vereadora. essa experiência para mim foi excelente e dela não guardo mágoa e rancor, porque tenho amigos queridos lá, entendeu? Depois, quando Marina vivenciou a situação, foi até uma coisa interessante para mim, porque muita gente dizia assim, a Heloísa saiu porque briga muito. Não puderam dizer a mesma coisa de Marina. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Marina daqui a pouco. Que é uma pessoa tão delicada e mesmo assim vamos falar um pouquinho sobre Marina daqui a pouco. A gente vai conversar ainda com a vereadora Heloísa Helena. Tem muita coisa, um programa só não dá. Mas o Pauta Especial volta em instantes.